Graça e paz, irmãos. Vamos para mais um vídeo aqui com relação ao nosso PGM. E nesta semana nós vamos trabalhar sobre o tema Vivendo a Vida em Cristo, por Cristo e para Cristo, ok? Sermão pregado domingo à noite, baseado no texto de Gálatas 2, do versículo 19 ao 20, que diz assim: Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E este viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Ok? Um belo versículo, uma bela palavra, e que traz pra gente aí a inspiração de viver a vida marcada pela presença de Jesus. É isso que o texto quer nos dizer, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo está trabalhando sobre viver a vida em Cristo. E esse é o nosso primeiro tema, né? Porque a gente entende que esse versículo ele traz a ideia de uma unidade de Paulo com Jesus. De uma relação bem definida. De um pertencer a Cristo e Cristo pertencer a Paulo. Ou seja, há uma presença bem real, palpável na vida de Paulo, que é a ponto dele chegar, olha, não é mais aquele Paulo violento, o capitão da guarda, não é mais aquele Paulo fariseu de fariseu, mas agora é Jesus que habita em minha vida, com seu poder, né? No sentido de transformar e promover essa unidade entre Paulo e Cristo Jesus, né? E aí a gente usou para esse primeiro tema, queridos, viver a vida em Cristo, pelo menos três metáforas que nos ajudam a entender um pouco o que Paulo quer dizer com que já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, né? A presença de Jesus em Cristo. A primeira questão, a primeira metáfora que eu gostaria de pensar com vocês é a do corpo, né? Em Efésios capítulo 4, verso 15 a 16, Paulo diz assim: Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Essa ideia do corpo, onde Jesus é o cabeça e ele dirige e conduz a nossa vida, gerando uma coisa importante, irmão, crescimento, maturidade, né? Ele diz assim, olha, do qual todo o corpo bem ajustado, ligado e auxílio por todas as juntas, segundo a operação que de cada parte faz o aumento do corpo. O corpo cresce, se desenvolve. E aí a gente pensa na ideia da maturidade, né? Uma segunda ideia que Paulo traz, uma segunda metáfora que eu gosto muito, é quando Paulo usa em Romanos capítulo 5, o contraste entre Deus, Jesus e Adão, né? A ideia é de que todos aqueles que nasceram em Adão estavam em pecado, mas aqueles que estão em Cristo, né? Aqueles que estão em Cristo, esses vão viver uma vida também, mais uma vida de vitória. Por exemplo, ele diz no versículo capítulo 5, 17 de Romanos, diz assim: Se pela transgressão de um homem reinou por meio dele, muito mais aqueles que receberam a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Se por meio da transgressão de um a morte reinou, agora por meio de Jesus a vitória reinará sobre nossas vidas. E é isso que eu gosto de pensar nesse texto, né? Porque a nossa vida em Cristo, ela nos traz tanto maturidade quanto também nos traz a certeza de vitória. Uma segunda metáfora, Jesus faz o uso dela no capítulo 15 de João, versículo 5, quando ele diz assim: Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim, eu nele, esse dará muitos frutos, pois sem mim nada podeis fazer. Ok? Então aí nós temos a ideia do corpo, nós temos aí a ideia de Jesus Cristo, né, como sendo o verdadeiro Adão na nossa vida.
E a ideia de Jesus com a videira verdadeira, estando ligado neles, nós realizaremos obras tremendas. Se não estivermos ligados neles, nós não realizaremos nada e não produziremos nada. Por isso, viver em Cristo gera maturidade, gera vitória e gera certeza de uma vida bem-sucedida nesta existência, ok? Bom, e agora vamos pensar na ideia de viver por meio de Jesus, né? Paulo diz assim, fui crucificado com Cristo. E a cruz aqui, ela vai ser o primeiro meio pelo qual nós vamos viver a nossa vida por Jesus. Por meio da Jesus, ele realizou a obra da cruz para mim e para você, né? Ele morreu no meu lugar, morreu no seu lugar. E é por meio da cruz que nós conseguimos viver uma vida onde o perdão ele é algo real para mim e para você, onde a possibilidade da eliminação da culpa pode ser uma realidade para a minha vida e para a sua. Então a cruz é o caminho por onde nós andamos, é por onde nós estamos com Cristo, é por meio dela que nós avançamos e crescemos nesta vida. Nós conquistamos dentro do reino de Deus por causa da cruz. O diabo não nos toca porque estamos na cruz com Cristo Jesus. O diabo não nos pode fazer nada mais porque estamos em Cristo Jesus, crucificados com Ele. Ora, mas também podemos viver por meio de Jesus dentro da sua igreja. E a igreja foi o corpo de Cristo, né? É tida pela palavra de Deus como o corpo de Cristo e o Cristo cabeça. Nesse sentido também, a igreja é o meio pelo qual nós podemos viver a nossa vida por meio de Jesus Cristo, ok? Realizando as obras que Ele deixou para nós realizarmos. Pregar o Evangelho, qual Ele nos deixou nas nossas mãos. Podemos desfrutar da comunhão dos irmãos em Cristo Jesus e podemos realizar a nossa adoração sobre a face da terra, fazendo com que o nosso Deus seja glorificado e exaltado. Ora, o terceiro meio pelo qual nós podemos viver para Cristo é o Espírito Santo. No capítulo 16 de João, a palavra de Deus diz que Jesus ele envia o Espírito Santo. E o Espírito Santo é aquele que vai nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Sem a presença do Espírito, nós não podemos e jamais conseguiremos realizar coisa alguma nesta existência. É tanto que Paulo, aí, em Gálatas, ele vai dizer assim, alguma coisa interessante para nós. Ele vai dizer assim, olha, os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito, e não sejamos presunçosos, provocando-nos uns aos outros, tendo inveja e inimizade. Olha que palavra bendita e totalmente poderosa para a nossa vida, né? Nós crucificamos a nossa carne e os nossos desejos para podermos viver a nossa vida pelo Espírito, por meio do Espírito Santo. Não adianta você dizer que tem o Espírito, mas não vive por meio do Espírito Santo. Não é conduzido pelas verdades do Espírito. Não é direcionado pelo Espírito de Deus com relação à vontade eterna do Pai. Se você não anda, não vive por meio do Espírito, então não existe uma relação definida, estabelecida entre você e Deus por meio do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo é o elo, é o selo, é aquilo que nos liga ao Pai, é aquilo que revela a presença de Deus em nós. O Espírito Santo é Deus em nós, conduzindo nossa vida para a glória de Deus Pai. Ok? Então lá, vivendo por Cristo, por meio de Cristo, né? Por Cristo, por meio da cruz, por meio da igreja e por meio do Espírito Santo de Deus. E agora vivendo para Cristo, né? A nossa vida sempre é um viver para, nunca, ela é sempre voltada para o futuro. No texto que nós fizemos a leitura, versículo 19, ele vai dizer assim, porque eu mediante a própria lei morri para a lei, a fim de viver para Deus, viver para Jesus Cristo. E aí eu queria pensar com vocês, nesse viver para Jesus Cristo, baseado na oração de Jesus no capítulo 17, versículo 1 e 2. Na oração que Jesus faz ao Pai, suplicando a Ele, porque eu entendo assim, irmãos, quem é o meu maior exemplo é Jesus. Se eu quero viver para o Pai, eu tenho que aprender com Jesus Cristo.
E Jesus Cristo, nos primeiros 5 versículos aqui do capítulo 17 de João, na oração sacerdotal, ele vai me dar alguns indícios de como eu posso viver para o Pai e de como ele viveu para o Pai. A primeira coisa, ele fala assim: Pai, é chegada a hora, glorifica teu filho, para que teu filho te glorifique a ti. Pai, glorifica teu filho. Nesse texto a gente foi dar uma pesquisada e o teor dele tem o sentido de uma atitude de consagração. Pai, Jesus ele fez o que fora colocado até agora. Agora o momento é de cruz, de assumir a cruz, de passar pela cruz, de passar pela morte, de morrer na cruz, né? De enfrentar a cruz, que seria algo terrível. Do ponto de vista espiritual, maravilhoso, mas do ponto de vista pessoal, seria terrível para Jesus, porque ele assume todos os nossos pecados na cruz, e é nesse exato momento que Jesus se vê distante do Pai, ou seja, porque o próprio Deus, a divindade, ela não pode estar em contato com o pecado, e naquele momento, Jesus assume todo o pecado da humanidade, inclusive o meu e o seu. Então, quando ele fala, Pai, glorifica-me, ele está falando, Pai, a ideia de Deus dar a honra a ele, de poder exercer e levar a cabo a missão da cruz. A missão da cruz. Né? Deus vai glorificar. É estranho, né, pensar que Deus vai glorificar o Pai na morte, o Filho na morte. Mas é na morte que Jesus vence. É na morte que Jesus vence o diabo, ele vence o pecado na carne, ele vence para nos dar vida eterna. Então, se para nós, se para o mundo, a ideia da cruz ela é morte, mas para nós no reino de Deus é vida, é vitória em Cristo Jesus. Então, eu gosto de pensar nesse glorifica-me. Pai, honra-me com essa missão. Honra-me com essa missão. E como nós podemos viver para Deus? Falando, Pai, em nome de Jesus, honra-me com a missão que o Senhor tem para mim nesta vida. E qual a missão que Deus tem para nós, né? Se nós olharmos para Mateus capítulo 28, 19, 20, ali a gente vai se deparar com a grande comissão, que diz assim: ide por todo mundo, pregai o evangelho, fazei discípulo, batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a grande comissão para mim e para você, meu irmão. Essa é a missão. Então, Pai, glorifica-me, me permita ter a honra de servir ao Senhor e de levar a cabo a missão que o Senhor tem para mim. Viver para o Pai. E o que Jesus vai conquistar com essa missão? Ora, diz o texto no capítulo 17, ele fala assim, olha, assim como lhe deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna, ou seja, a grande proposta da missão de Jesus era conceder vida eterna, a honra, a autoridade de poder dar vida eterna às pessoas. E de que forma Jesus nos ensina que a vida eterna é possível, é possível. Ele diz assim, olha, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único e verdadeiro Deus, e a teu Filho a quem tu enviaste. Olha que coisa bonita, né? Pensamos nesse contexto e vamos olhar para Jesus falando assim, olha, Pai, honra-me, dando a minha missão da cruz. E a missão da cruz é dar vida eterna ao mundo. E de que maneira eu posso fazer com que esse povo tenha a vida eterna? Desde que eles reconheçam a ti, ó Pai, como o único Deus verdadeiro. E o que Jesus veio fazer na terra, irmãos? De uma maneira muito especial é revelar o Pai, né? É o Pai, mostrar quem é o Pai através da sua vida. Se a gente pudesse enxergar Deus, se nós quisermos enxergar Deus, olharmos para Jesus. Ele é Deus, o Deus verdadeiro, o único Deus verdadeiro. Então Jesus vem, Pai, olha aqui, eu tenho essa possibilidade de revelar a Ti como o único Deus verdadeiro aos homens. E esse verdadeiro para mim tem muito a ver, não como verdadeiro ou falso, mas na ideia de real. É um Deus que é real, que é possível de que a gente, buscando Ele, podemos quase que tocá-lo, como diz Paulo no capítulo 17 de Atos, né? E também, meus irmãos, aí é reconhecer a Jesus que enviaste. Ora, Deus estabelece a vida eterna e a vida eterna tem um só caminho. E esse caminho não é a igreja, não é o Beltrano, não é o fulano, não é a fulana, nem a Beltrana, é Jesus Cristo.
que reconheçamos que Ele é o único caminho, verdade e vida, que reconheçamos que Jesus é a única ponte entre os céus e a terra, que reconheçamos que a única possibilidade de estarmos diante de Deus é Jesus Cristo. Então é dentro desse contexto que ele fala, Senhor, que eles reconheçam que eu fui enviado, que existe um Deus, mas existe também só um caminho para esse único Deus, que é Jesus Cristo. Né? E é essa a base da nossa fé, da nossa igreja, é isso que nós pregamos quase todos os domingos, é isso que nós cantamos nos nossos hinos, que Jesus, Ele é o nosso Senhor, o nosso Redentor, é Ele que nos coloca numa relação definida com o Pai, né? Nós como filhos de Deus, como nosso Pai. Ok? E assim, irmãos, encerramos. Olha, mas que você tenha um bom PGM e que Deus te abençoe em nome de Jesus.